Bom dia, doutora Luísa. Bom dia, Raquel. Que bom ter você aqui mais uma segunda-feira, com saúde, com essa energia boa que você traz pra gente, coisa né? boa. E com aquelas respostas que todo mundo quer saber quando se trata dos nossos direitos e deveres. Bom, a gente prometeu pro pessoal de casa semana passada que a gente ia continuar falando sobre direitos trabalhistas. Então, aqui já tem algumas perguntas. A gente vai começar o papo e você começa a enviar a sua mensagem, a sua dúvida, através do 9411-7777, ok? Vamos então às nossas principais dúvidas sobre direitos trabalhistas. Tem uma primeira dúvida aí que é bem frequente, de acordo com a nossa pesquisa. Olha aí. Para quem era estagiário e foi efetivado, o que é que muda, doutora? Na verdade, muda tudo, né? Se você era estagiário e agora você foi efetivado lá no trabalho onde você era estagiário, muda tudo. Estagiário não é empregado. Estagiário é aquele que está como se fosse um aprendiz, ele está aprendendo. Inclusive, até uma nova lei agora de estágio deu uma série de outras vantagens que antes o estagiário não tinha. Mas o estagiário não é empregado. Costumo dizer para os meus alunos que o estagiário é orelha seca. Né? Ele é o faz tudo, né? Porque é justamente para aprender, para ter a prática. Quando você é contratado, muda o quê? Muda tudo. Você passa a ter todos os direitos trabalhistas e todos os direitos previdenciários. Ok, aí essa mudança exatamente, tem que acontecer dentro da empresa. Dentro também. da empresa. Na hora que você deixa de ser estagiário, que passa a fazer parte dos quadros da empresa, o que é que vai acontecer? Primeiro, sua carteira assinada vai ser, sua carteira do trabalho, CTPS, vai ser assinada de acordo com o cargo que você vai exercer. Lá vai dizer qual é o seu salário. Você vai fazer parte, você vai passar a ter direito a todos os benefícios previdenciários, porque vai passar a descontar para a Previdência Social, e todos os direitos trabalhistas que você não tinha antes, não porque sua carteira não era assinada, mas porque você era estagiário, você estava aprendendo, e agora você é empregado ou colaborador dessa nova empresa, dessa empresa. Muito bom. Agora a gente vai falar sobre uma mudança, né, que passa a ser exigida dentro das empresas. Vamos colocar aí no vídeo a segunda maior dúvida. Quais as vantagens do novo ponto eletrônico? Na verdade, a história desse novo ponto eletrônico é que é uma exigência legal agora. As empresas com determinada quantidade de funcionários vão ter que adotá-lo, é porque ele registra e você, como empregado, como colaborador, recebe um cupom dizendo exatamente a hora que você entrou ou que você saiu. Justamente fica muito mais prático, muito mais fácil para o empregador saber a quantidade de horas que você trabalhou a mais para que essas horas possam ser pagas como hora extra ou fazer parte do banco de horas se a empresa for adepta do banco de horas. Banco de horas, para quem não sabe, são aquelas empresas que não pagam hora extra. Você trabalha mais e essas horas são convertidas em folgas. É possível? A lei permite que se faça isso. Ok, vamos à nossa terceira maior dúvida, dando continuidade ao nosso papo direitos trabalhistas que começou lá na semana passada. Acúmulo de funções podem render aumento de salário? Pode render o acúmulo de funções? Pode render aumento de salário? Olha, não tem a menor dúvida que sim. Quando você tem um aumento de funções, na maioria das vezes isso ocorre quando você tem alguém que trabalha no mesmo setor que você e as pessoas está afastado do trabalho, ou por licença, ou por férias, por alguma coisa, você fica acumulando as funções. Normalmente, a gratificação sobre aquele acúmulo você recebe. Olha, não é aumento de salário. O aumento de salário é aquilo que se incorpora ao seu salário permanentemente. Seja por lei, seja por uma convenção coletiva de trabalho. Aí esse aumento aí diz respeito ao desempenho a mais de uma função que você está fazendo naquele período. Ok, doutora, aqui já muitas dúvidas, vamos começar a responder o pessoal de casa. Bom dia, meu nome é Fábio, gostaria de saber se quem pede demissão tem direito a seguro-desemprego. Obrigada. Não. Olha, quem pede demissão não faz jus ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego só é devido para aqueles que são despedidos involuntariamente, ou seja, para aqueles que são colocados para fora. Se você está pedindo para sair, obviamente é porque você tem algo mais interessante para fazer. Olha aí, mais uma pergunta da Lúcia, do São João. Bom dia, Lúcia, para você. Doutora, eu comecei a trabalhar em janeiro, mas minha carteira só foi assinada em agosto. Eu quero saber a partir de quando eu tenho direito ao 13º.
Olha, na verdade, você começou a trabalhar em janeiro, né? Que ela disse? Isso. Em janeiro, você faz jus ao 13º, então nesse caso, você entrou antes do dia 15 integral. Né, 12 dozeavos, porque a sua carteira só foi assinada em agosto, mas a relação trabalhista, a relação de emprego já existia desde janeiro. Então você tem que receber 12 dozeavos, ou seja, um salário em relação a 13º. Olha aí, doutora, gostaria de saber, quando a gente trabalha mais de um ano sem carteira assinada, a gente tem direito a alguma coisa? Esqueceu de assinar, mas deixou um beijo grande para você. Obrigada. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. É bom que a gente saiba sempre. A assinatura na carteira do trabalho, registro do contrato de trabalho, é uma obrigação do empregador. Né? E se você for ver a relação trabalhista, o empregado, ele é o que a gente chama de hipossuficiente dessa relação jurídica. Ele é uma pessoa que está numa situação de fragilidade em relação ao empregador. Então, quem é que tem a obrigação de assinar a carteira? O empregador. Se ele não faz, a lei não pode penalizar o empregado pelo fato dele não ter assinado a sua carteira. Então, embora a sua carteira não tenha sido assinada, todas as características do contrato de emprego, elas se fazem presente. Se fazendo presente, você faz jus a todos os direitos que hoje você tem com a carteira assinada, desde o tempo que você começou a trabalhar. Olha aí, tem uma pergunta aqui da Clisalda de Alto Longar. Um beijo para Alto Longar. Tem professores substitutos que já estão com 8 anos que ministram aulas. Que direitos eles têm? Bem, ela não disse se ele é professor substituto numa instituição pública ou se é privada, mas isso não vem um caso. Essa figura do professor substituto, ela existe por um período. Tá? Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de escola, o direito do trabalho trabalha sempre com isso. Qual é a atividade fim daquela empresa? Se você trabalha numa escola, a atividade fim daquela empresa é o ensino. Então, a profissão fim daquela escola é o professor. Você pode fazer um professor substituto? Pode, que são aqueles que têm contratos por prazo determinado. Mas a lei limita a 2 anos. Então, você já deveria ter sido efetivado. Você não pode ficar eternamente como professor substituto. O nome substituto está dizendo, na maioria das vezes, em função do serviço público, o substituto vai até o estado probatório. Passou o estado probatório, acabou-se. Você é automaticamente efetivado. Ok, doutor. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Tenho 32 anos de trabalho de previdência em uma estatal por concurso público. Eu posso ser demitido com ou sem justa causa? Olha, na verdade, quando você trabalha em estatal, que são sociedades de economia mista ou empresas públicas, você é regido pelo regime geral, que a gente chama previdenciário. Você é regido pela CLT. Bem, você fez concurso para entrar, mas o fato de você ter feito concurso não lhe dá um plus a mais para você não ser demitido. Você pode ser demitido com justa causa se você cometer um dos erros ou um dos deslizes ou praticar um dos atos estabelecido lá no artigo 482 da CLT. E você pode ser demitido sem justa causa se essa empresa decidir. É claro que depois de as empresas estatais, elas têm como é que eu vou dizer, uma proteção maior ao trabalhador. É claro que ela não vai lhe admitir sem justa causa pelos seus belos olhos. Claro. Né? Não existe isso, é difícil de se ver, mas não existe nenhum impedimento legal contra isso. Ok. Doutora, tem uma pergunta aqui sobre acidente. A pessoa diz, o Evaldo, disse que sofreu um acidente no mês passado e quer saber se vai continuar recebendo o salário dele normal. Com certeza ele deve ter tido a obrigação de se afastar, né, do emprego. Mas esse acidente, ele não disse se é um acidente do trabalho. Não, ele não informa isso. Ele não informa ele isso. Disse que a empresa deu um encaminhamento pelo INSS. Para o INSS. E ele quer saber se vai receber o salário de forma normal. Olha, 2 situações. Acidente, pode ser um acidente que você sofreu e outros acidentes que a gente considera acidente do trabalho. Se você sofreu um acidente que não seja acidente do trabalho, o que é que vai acontecer? Você vai entrar de licença, porque você está acidentado, está em possibilidade de trabalhar. Durante 15 dias, a empresa vai pagar o seu salário.
A partir do 16º dia, quem paga o seu salário é a Previdência Social. Mas o que é que as empresas costumam fazer? Elas mesmo pagam, por que a sua empresa encaminhou para a Previdência Social? Porque você vai precisar de uma licença superior a 15 dias. Então você tem que passar por uma perícia médica do INSS obrigatoriamente. Quem vai pagar o seu salário? Na maioria das vezes, quem paga o salário mesmo é a empresa. E quando ela vai fazer as contas com o INSS, ela debita aquela parte que ela já pagou o empregado, porque tira da Previdência Social aquilo. Então você vai continuar recebendo o seu salário, não resta a menor dúvida. Agora, você vai receber o seu salário, mas esse salário vai ser pago pela Previdência Social e não pela empresa, porque a sua licença ultrapassou a 15 dias. Olha, muitas perguntas. Esse assunto realmente rende bastante, doutora. Só se fosse um programa inteiro para falar sobre direitos trabalhistas. Olha aqui. Mas eu vou finalizar agradecendo a audiência de todo mundo, firmando mais um acordo que próxima semana a gente continua falando desse assunto. E vamos finalizar com uma situação um pouco engraçada, né? É um telespectador do Sacides que trabalha na empresa do pai dele há 2 anos, mas não tem carteira assinada. Ele quer saber se tem direito a alguma coisa. Você tem direito a tudo. Não é o fato de você ser filho do dono que você vai perder os seus direitos. Agora, será que você, não sei se seu pai está assistindo o programa, mas se tiver, por favor, papai, dê um bom exemplo, assine a carteira do menino. Claro. Tá certo, então, dado o recado. Obrigada, doutora Luísa. Boa semana para você. Até a próxima segunda, até a próxima tá? segunda. Então, você de casa aguarda que ela estará de volta com mais um Direitos e Deveres.